Nós estamos recebendo aqui a doutora Jamile, que vai conversar da Secretaria de Planejamento, Secretaria Executiva de Planejamento. Doutora Jamile, muito boa tarde, obrigado por vir aqui à TV Cidade Verde para tentar explicar para nós o que acontece com a cidade de Teresina. Doutora Jamile, nós temos aqui algumas imagens de algumas regiões da cidade. Na Zona Leste, por exemplo, se viu esta cena aqui, Avenida João 23, água acumulada, parece um rio. Por que isso acontece nessa região? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Teresina vem com essa grande problemática da drenagem desde muito tempo, principalmente porque devido a ocupações irregulares em áreas que já eram suscetíveis a alagamento. A gente tem 70 bacias hidrográficas mapeadas agora pelo plano diretor, das quais 10 são prioritárias, vamos dizer assim, emergenciais, onde a gente tem problema maior de drenagem. Uma delas aí se encontra aí nessa situação. Então, acrescido a situação que já era problemática, já era a situação de antiga bacia de contribuição muito forte, tem a questão de que a impermeabilização é muito grande, é muito forte, o asfaltamento é muito forte, todas as pessoas que estão aí não deixaram áreas verdes e drenantes, permeáveis na cidade. Então, a gente tem essa situação forte, principalmente aí na Zona Leste, porque ela é a parte mais baixa que recebe essa contribuição grande das partes mais altas. Doutora Jamile, então bacia seria isso, é uma parte mais baixa? Isso, é onde a gente acumula, bacia mesmo, onde acumula uma situação de acúmulo de água. É o relevo que faz isso, é isso? E aí quando você tem as ocupações mais acima, sem a devida preocupação da retenção dessa água, ou seja, na hora que tinha a Zona Leste e tinha aquela Zona Leste mais expandida. Então, na hora que eu coloco vários residenciais, vários condomínios, vários loteamentos, mas acima disso, eu impermeabilizo aquele solo. Na hora que eu impermeabilizo aquele solo, aquela água que antes entrava ali, ela vem com mais força para cá. E essa água vem assim, de bairros tão distantes até chegar aqui? Aí tem todo o mapeamento no plano diretor, né? Que ele vem os cursos naturais de água, que aí a gente identificou isso. E a gente fez um plano diretor justamente para poder nortear a gente no nossos projetos, a gente está captando recursos para poder a gente conseguir fazer projetos e ter essa coisa de captar os recursos fora, porque como a gente não tem, né, um aporte financeiro grande dentro do município por causa da receita própria dos contribuintes que é baixa, então a gente precisa ir ao governo federal, ao governo mundial, ou seja, para captar esses recursos. Então o que acontece no bairro São João, no Jockey, na Homero, na João 23, tudo é uma coisa só provocada por esta bacia e pela construção excessiva. E impermeabilizada e sem a devida preocupação com a retenção dessa água na drenagem, que foi o que a gente fez regulando. Porque assim, a lei, a coisa da responsabilização de todos em relação à drenagem é que tem que ser importante. Porque assim, não é só porque a lei é recente de 2015 para cá, a gente teve que fazer essa lei para poder a gente regular. Porque infelizmente, como eu chamo, que o urbanismo tem que ser através de lei. Mas todo mundo tinha que ter consciência dessa situação. Desde o nosso Código de Obras, ele já falava há muito tempo de que parte da área que você constrói tem que ser permeável. Certo. Às vezes as pessoas até aprovam assim, chega lá, cimenta tudo, coloca uma pavimentação que não é drenante. Então a gente tem essa situação. Descumprindo o que diz a norma. Descumprindo o que diz a norma. Então a gente precisa da consciência de todos, que um pouquinho do seu causa muito da situação, contribui para essa situação. Então é um pouco de consciência. Na Zona Norte de Teresina, o que é que se tem observado? Nós estamos vendo aqui imagens do bairro Aeroporto, onde também há um acúmulo de água e a preocupação dos moradores da região. Exatamente. Então, todos esses mapas, aí a gente vê que é um pouco menos. Sim, né? A quantidade então, é menor. Você vê que é menor. Então, assim, também tem a situação Mocambinho. O Mocambinho, ele faz parte da área do Lagoas do Norte. Então, assim, eu falei agora há pouco na rádio que a gente, quando tinha essas chuvas anteriormente, todo mundo ia lá para o São Joaquim, acontecia aquelas grandes... O que aconteceu? Um caso de sucesso. A gente conseguiu fazer uma grande obra, que é o Lagoas do Norte, que é uma obra de drenagem, é uma obra de saneamento e é uma obra de questão social, que fez com que a gente remanejasse as situações de risco ali. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, de fazer projetos, de captar esses recursos, e esses a nível mundial, porque é um financiamento do Banco Mundial, e já é um case de sucesso. Certo. Então, assim, resolveu o problema na Zona Norte. Mais ou menos na Zona Norte, a gente está tentando fazer agora com a Lagoa do Mocambinho. Então, assim, essa questão do Mocambinho aí, de conseguir já... Então, assim, a gente tem esse histórico, vamos dizer assim, das ocupações locais ruins, que não teve a devida preocupação com a drenagem, e a gente agora está buscando investimentos para solucionar essas emergenciais,
E também o outro braço é o plano diretor, que o plano diretor da cidade de ordenamento territorial está tentando mapear todas essas áreas, colocar o que está no plano diretor de drenagem como ordenamento territorial. Ou seja, onde tem problemas de drenagem, ali não pode ser ocupado 15 metros para um lado, para o outro, enfim. Tem toda essa situação técnica. Doutora Jamília, então deixa eu fazer uma pergunta. Se foi o Lagoas do Norte quem ajudou a resolver o problema na zona norte da capital, nós vamos precisar fazer obras daquele tamanho em todas as bacias para resolver o problema da cidade ou não? Bom, seria ideal que todos fossem como o Lagoas do Norte, porque o Lagoas do Norte é um projeto integrado, não só de drenagem, é um projeto de drenagem, de habitação, de saneamento, enfim, ideal que a gente conseguisse fazer tudo isso em todas as cidades. Mas ali as situações são diferentes. A gente tem a questão das 3 bacias prioritárias que a gente já tem recurso, procurando recurso, que é a lá do Portal da Alegria. Lá a obra é orçada em 213 milhões de reais. Que é na região do Torquato Neto. Que é que nós estamos e a gente está pleiteando 70 milhões agora para ser trazidos como obra emergencial, mas aí são de galerias, não é uma obra como é o Lagoas, né? Mas só para escoar água. Só para escoar água, para levar a água para o local certo. Sempre lembre, galeria tem que ter todo o cuidado, porque não é só fazer galeria. A galeria, ela pode piorar a situação de quem está mais abaixo disso. Sim. Então, assim, ela só vai mais rápido. Do jeito que você faz um calçamento no lugar, e aí quando você coloca o asfalto, pode prestar atenção. Quando você bota o asfalto, a água vai mais rápido para quem está mais abaixo. Então, a gente tem que ter essas consciências, tem que saber que as nossas calçadas precisam ter pisos drenantes, que a gente tem um pouquinho de responsabilidade também na nossa cidade. E outra, e não deixar lixo na rua, de todas essas questões de limpeza, de conservação, porque os que a gente já tem estão todas entupidas de lixo. Tá. Doutora Jamília, como é que eu, particular, posso saber se a minha construção vai atrapalhar a drenagem, o fluxo da água na minha cidade? Não, na situação, como eu disse, a gente tem no Código de Obra uma edificação pequena, vamos dizer assim, acima de... no Código de Obra já tinha dizendo que 25% da sua área tem que ser impermeável, dos seus recuos, do seu quintal, do seu jardim. E tem que ser permeáveis, vamos dizer assim. E na drenagem, acima de 500 metros quadrados, hoje, foi considerado pelo estudo que acima de 500 metros quadrados de área impermeabilizada, não só de construção, mas, por exemplo, um posto de combustível, que chega e impermeabiliza o solo todo. Ele não tem uma construção, mas ele impermeabiliza o solo. Sim. Então, a partir de 500 metros quadrados, você já hoje, por lei, já é obrigado a colocar uma solução para a drenagem de reter aquela água ali. Então, você precisa fazer um reservatório, coletar água da chuva, fazer um piso drenante, fazer uma coleta por teto verde, enfim. Aí o projetista tem liberdade para fazer, mas tem que fazer. Pode construir um tanque de retenção? A maioria estão fazendo tanques de retenção, mas tem outros mecanismos para ser feito que até embelezam a cidade. E isso tudo está dentro, as pessoas podem conseguir essas informações com o poder público, com a prefeitura? Com o plano diretor de drenagem, com a lei de drenagem. E a gente agora, no plano diretor de ordenamento territorial, que a gente está revisando, já foi várias vezes falar, a gente está considerando o que foi estudado no plano diretor de drenagem para que essas áreas sejam mapeadas, cursos d'água, e colocadas lá bem claras que aquelas áreas ali têm suscetíveis a alagamento, suscetíveis à situação e a ocupação daquilo ali tem que ser com mais cuidado. Construção de muros. Nós vimos aqui uma imagem da população tentando quebrar um muro para que houvesse a passagem da água. Isso é um sinal de que ele foi construído em local indevido? Existe também regra para a construção dessas barreiras e muros, por exemplo? Na verdade, assim, o muro não é o problema é porque ali passava água, então quando coloca o muro, o problema é que a construção está na passagem da água natural, né? De um tal VEG, que a gente chama que é o lugar mais baixo de uma bacia, e aí a água vai correr. Então, na hora que você bota o muro, ele barra aquela água e acumula ali na frente. Então, você vê isso em vários locais da cidade, e aí você já é um indício claro até para a população que ali tem um problema. Ali era um caminho de água natural. Em relação às moradias que estão em áreas de risco, como é que vocês têm, no plano diretor, estabelecido as áreas onde se pode construir e quem fiscaliza a construção nessas áreas? Então, assim, no plano diretor a gente está tentando mapear, logicamente, que para removê-las, para fazer toda essa situação, tinha que ser uma grande obra, como foi o Lagoas do Norte, né? Agora, para a situação de não acontecer mais, a gente está colocando, mapeando para que isso não aconteça de novo e gere mais problemas. Então, a gente precisa agora intensificar essa fiscalização nos nossos prédios, nas nossas construções, nos nossos loteamentos, que já pediram essa prescrição da drenagem, né? E a gente poder fiscalizar, e também a questão do lixo, do desentupimento dos bueiros. E a questão das famílias,
emergencialmente agora é tentar, né, resolver a situação emergencial, retirá-las, colocá-las no local, né, durante a chuva, e aí a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deve estar fazendo esse serviço junto à população. E aí agora é tentar com que todo mundo tenha essa consciência, essa responsabilização coletiva, que você também faz parte do problema da cidade. A prefeitura tem seu papel importantíssimo, mas a gente também tem que ter a consciência. A população toda tem que participar nessa construção. Exatamente. Doutora Jamile, secretária executiva de Planejamento, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí.